Bem, amigo telespectador, voltamos então para o seu Boletim do Esporte com Fernando Antônio, agora na terceira via, nosso companheiro, colaborador. Fernando, você viu ontem o encerramento final do Campeonato Brasileiro da Série A. Algum resultado assim que te surpreendeu? Os dois baianos rebaixados, lá na Bahia, sempre as rendas são boas, né? Infelizmente, apresentaram tanto Bahia quanto Vitória um futebol que deixou muito a desejar, né? Meu abraço a você, ao telespectador. O que me surpreendeu foi a postura do Palmeiras. O Palmeiras empatou o jogo, teve chances até de perder. Exato. E o que me deixou mais preocupado foi que até quinta-feira, por determinação da Segurança Pública de São Paulo, o jogo poderia mudar de local. Ao invés de ser no Palestra Itália, no estádio Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu. Velho Pacaembu. E alguns jogadores do Palmeiras pediram para que o jogo fosse mantido para o Palestra Itália, que o Palmeiras daria uma resposta, dando à sua própria torcida a oportunidade de vê-lo vitorioso em campo e, por conseguinte, se mantendo na primeira divisão do futebol brasileiro. Porque o Palmeiras não dependia de ninguém. Não. Dependia apenas dele. Só que o futebol apresentado foi um futebol de baixo nível e tem outra. Se não me engano, Vitória foi o time que teve a chance até de empurrar o Palmeiras, porque se ele vencesse e o Palmeiras empatando, ele permaneceria. E a torcida do Palmeiras ficou ansiosa porque lá no Barradão, o jogo do Vitória foi começar com quase que 20 minutos de atraso. Exatamente. Olha a situação do Palmeiras no ano do seu centenário. Isso. Então eu fiquei surpreso com a postura do Palmeiras, porque tudo indicava já a queda do Bahia e do Vitória, sobretudo pela campanha das duas equipes na competição. Horrível. Mas que o Palmeiras empatasse, eu não imaginava. Eu imaginava uma vitória do Palmeiras. E, aliás, é o seguinte, quando no gol do Palmeiras foi um gol de falta, de pênalti, não é verdade? Foi de pênalti. Um pênalti e depois houve um lance praticamente igual contra o Palmeiras e ele marcou. Fez vistas grossas. Quer dizer, o que você disse, o Palmeiras poderia ter perdido a partida e está rebaixado hoje. Exato. A única coisa que eu lamento nisso tudo, nos anos 90, eu tive a oportunidade de conhecer o estádio Manuel Barradas, o Barradão, por ocasião de um jogo do Americano contra o Vitória. E lá no Vitória, tinha um profissional chamado Mauro de Souza, que teve a oportunidade de trabalhar em Campos, quando o Wagner Canazaro passou a ajudar o Americano. O Americano contratou o Ricardo Eugênio, meia do Cruzeiro, o goleiro Zé Carlos do Flamengo, que chegou à seleção brasileira, exatamente. O Berg, que atuou durante muitos anos no Botafogo, chegando até a participar de algumas convocações. E o Mauro veio, por indicação do Wagner Canazaro, para coordenar o trabalho do futebol profissional do Americano ao lado do José Maria Pena. Sim. E quando nós chegamos lá na Bahia, ele recebeu a delegação do Americano muito bem, porque ele estava trabalhando no Vitória, e ele nos levou para conhecer a estrutura do Vitória. Eu fiquei encantado. Uma senhora estrutura. Uma senhora estrutura. Eu não conheço. Basta lembrar que o jogo estava marcado para um domingo, nós chegamos lá no sábado à tarde. Ele nos levou até ao CT do Vitória. Lá nós jantamos, tudo quanto era legumes, verduras, carne de várias espécies. Todos os jogadores que estavam numa sala ao lado, fazendo a refeição, acompanhados por nutricionista, um trabalho digno. Você vê hoje o Vitória nessa situação? Eu não sei o que aconteceu. Será que o Vitória regrediu daquele período para cá? Porque e tem uma torcida aí. Há um índice de público excepcional, não só nos jogos do Bahia, como no do Vitória. Exatamente. E diante daquela estrutura que nos era apresentada, você não ia nunca imaginar que o Vitória hoje estivesse nesse patamar. Exatamente. Bom,
Na verdade, bom, falando também da parte de cima, né? O Internacional conseguiu o terceiro lugar e, consequentemente, a ida direta para a Libertadores, enquanto a equipe que perdeu, aliás, ganhou também, o Corinthians ganhou também 2-1, mas mesmo assim vai ter que disputar a pré-Libertadores. O Corinthians disputa a pré-Libertadores. Agora, fazendo uma... O que me surpreendeu foi o Fluminense. Exatamente. Que a gente imaginava que fosse chegar e agora, na reta final do campeonato, os problemas internos passaram a ser divulgados pelo Diego Cavalieri e pelo atacante Fred. Isso. A gente não imaginava que a situação estivesse tão grave. Terminou em 7º lugar. Como foi passado principalmente pelo atacante Fred. Porque o Diego Cavalieri, o goleiro Diego Cavalieri, ele começou a falar, depois parou, não sei por qual motivo. Exatamente. E o Fred foi quem detonou. Agora, dizem que o Diego Cavalieri tem contrato encerrado agora em dezembro, então ele não quis polemizar muito para não atrapalhar a sua renovação. Já o Fred tem contrato por mais um ano e está doido para sair. Então ele chutou o balde, como quem diz, rescinde, paga o que me deve e acabou. Exatamente. Agora, campeonato da Série B no próximo ano. Eu pergunto da Série B, que eu digo, campeonato brasileiro da Série B. Vai ter a dupla Bavia, na rivalidade ali, né? Vai ter o Botafogo, que não sabe se vai ter aquele efeito ioiô, se vai descer e tornar a subir. E tem o nosso Macaé, né? O Macaé pode ser a grande surpresa, porque já vem enfrentando todo esse processo de renovação de comissão, de contratação de jogadores e também de renovação, já para poder ter uma estrutura básica. O próprio treinador disse que quanto mais cedo o trabalho for iniciado, ganha-se mais espaço para você obter grandes resultados. E todo time pequeno ele tem que trabalhar com esse tipo de planejamento, de ter uma estrutura montada com antecedência. Porque o grande, no transcurso da competição, até consegue se refazer. O pequeno já tem uma dificuldade maior. Então, quanto mais com mais antecedência você iniciar o trabalho, você terá a chance de obter melhores resultados. Agora, na Europa, principalmente em particular, lá no campeonato espanhol, está uma briga danada de artilharia, né? Cristiano Ronaldo faz 3 gols, no outro jogo o Messi faz 3, né? Aquela coisa, o Neymar parece que está realmente em situação estável, né? Lá no futebol espanhol. O Neymar aqui reinava sozinho, lá a história é outra, né? Exatamente. Lá o nível de competição e de atletas, honestamente, está bem acima do nosso. Fernando, 2 jogadores, para a gente encerrar esse bloco, que é o último bloco, 2 jogadores que reinavam na seleção brasileira há muito tempo, será que vão disputar a Copa América como titulares? Os 2 laterais, Daniel Alves e Marcelo, você acredita? O Marcelo, ele ainda tem chances de chegar à próxima Copa numa condição melhor. O Daniel Alves não é tão novo, mas também não é tão velho. Mas é um jogador que já vem apresentando há algum tempo problemas de ordem muscular. A Copa vai ser disputada, a Copa do Mundo, daqui a 4 anos. E a Copa América começa no ano que vem, inclusive com alteração de data. Para a Copa América, eu até acredito que ele ainda reúna boas condições. Mais adiante, a gente não sabe. Apesar de que o grupo do Brasil também não é tão forte assim. Brasil, Colômbia, Venezuela e Peru. Que é o grupo C. Só a Colômbia mesmo que é a equipe mais potente. Então, para a Copa América, tudo bem. Mas eu entendo que o trabalho feito pelo treinador Dunga tem que ser projetado para a disputa da Copa do Mundo, como fez a Alemanha, que projetou uma seleção para a Copa que foi disputada aqui no Brasil. Não adianta você dar oportunidades a jogadores que têm capacidade, mas quando chegar a Copa do Mundo, não ter o mesmo ímpeto que ele tem hoje. Então, esse trabalho ele passa a ser desfeito. É verdade. A projeção tem que ser dada de maneira diferente. É isso aí. Bom, nós vamos... lembrando só que toda semana tem um gol bonito, né? O gol mais bonito foi aquele gol do Moreno, Marcelo Moreno, no jogo, né? Em que o Cruzeiro ganhou o Fluminense de virada. Ganhou do Fluminense. Eu quero só mandar um abraço para o Antônio José Petrucci, meu tio, acompanha todos os dias a programação da Terceira Via, e para o William,
nosso bravo William, secretário de Dr. Wahib, também não perde um programa sequer. Meu abraço para toda essa gente boa, para toda essa gente bacana. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Olha aí, amanhã nós voltamos porque nós temos um assunto importante, eu e Fernando, nós vamos discutir um assunto sério, né? Porque um cidadão aí deu uma entrevista numa emissora de rádio, botando para quebrar, botando os dirigentes do futebol de Campos abaixo da crítica. Amanhã a gente volta. Um abraço a todos e obrigado.